Beyoncé é do country e eu posso provar. Eu acredito que a maioria de vocês já está sabendo, né, que Beyoncé vai lançar o ato 2 dessa era que estamos vivendo. E esse ato, muito possivelmente, pelo que a gente pôde perceber, ele vai ser todo aí envolto do gênero country. Ela tá trazendo visibilidade a os criadores de gêneros musicais que eram negros e que foram meio que apagados pela história, que não tiveram o devido reconhecimento. E é por isso que ela lançou anteriormente o ato 1, que foi o Renaissance, né? Um álbum ali trazendo todo o histórico da house music, e agora ela vai adentrar no histórico do country. Mas é óbvio que com o anúncio desse álbum, com o lançamento das músicas e tudo mais, tivemos aquele velho backlash, né? Como nós já sabemos, a comunidade country, ela é um pouco fechada, ela não são todos, claro, tem várias exceções, mas assim, em sua maioria, aqueles que são mais antigos no gênero, geralmente eles são mais fechados, eles não são tão abertos a outras pessoas de outros gêneros adentrarem nesse gênero, principalmente pessoas negras, por ser um tipo de música cantado em sua maioria por pessoas brancas, mais adeptas aos pensamentos conservadores, muitas vezes racistas e etc. Então, uma pessoa negra que era do R&B, do pop e tudo mais, adentrar nesse gênero, com certeza iria causar um burburinho, e não foi diferente. Muitas dessas pessoas alegaram que Beyoncé, o que é que Beyoncé está fazendo no country? Da onde foi que ela veio com essa ideia? Beyoncé não é country, porque ela está usando chapéu de cowboy? O que é que tem a ver com ela? E eu estou aqui hoje nesse vídeo para mostrar para vocês que a relação de Beyoncé com o country, ela não é de agora. É uma coisa que está no gene dela, que é inerente a ela, que é de onde ela nasceu, que é de onde ela veio e que faz parte da própria cultura dela quando ela crescia lá em Houston, Texas. Antes da gente começar, eu queria recomendar um vídeo aqui do canal que é sobre as influências de Beyoncé no rock, né? Porque nós temos aí essa teoria de que Beyoncé vai lançar também um ato de rock, ou que ela vai incorporar o rock agora nesse ato 2. E eu trouxe lá os momentos em que Beyoncé referenciou o rock, provando que ela é uma grande fã de rock e que a relação dela com esse gênero não é de hoje, não é de agora. E agora vamos falar da relação dela com o country. Mas se você gosta de Beyoncé, de coisas relacionadas a ela, de assuntos relacionados à cultura pop, esse é o seu canal, você tem que se inscrever aqui para não perder os próximos vídeos. Deixa aqui embaixo um comentário, deixa um like ou um dislike também. O que importa é você contribuir aqui para que eu consiga trazer mais conteúdos para o YouTube. Então, gente, né, como eu já vinha falando, a relação de Beyoncé com o country, ela não é de hoje. Primeiro, ela não está adentrando num gênero que não pertence a ela. Beyoncé, ela é de Houston, Texas, que é um dos berços ali da música country. O sul dos Estados Unidos, né, a região ali onde Beyoncé nasceu e cresceu, é a região mais consumidora de country, é a região que mais exporta o country, onde o country tem um maior papel na sociedade lá dos Estados Unidos. Então, como eu venho falando, não é de hoje que Beyoncé faz referências ao country, faz referências às suas raízes texanas, né? Beyoncé sempre foi uma garota muito orgulhosa do lugar de onde ela veio. Ela sempre procurou trazer essa referência em sua carreira, apesar dela ter crescido musicalmente ali no R&B, no pop, ela sempre trouxe com muito orgulho essas referências do Texas, de Houston, que é de onde ela é. E ela sempre falava muito dos rodeios que tinha lá, que ela ia com a família dela e que era um evento maravilhoso e tudo mais. Ela sempre trouxe isso em sua carreira. E elas usavam um look ali com o chapéu de cowboy, já demonstrando ali as suas raízes texanas, as suas raízes country, né? Com esse chapéu, com esse look bem country. E ainda falando sobre os rodeios que Beyoncé sempre costumava ir, as próprias Destinies, elas se apresentaram no rodeio lá de Houston. E não só as Destinies juntas, como também Beyoncé separadamente, né, já em carreira solo, ela também se apresentou lá no rodeio de Houston, que inclusive tem um vídeo muito icônico dela entrando lá em cima de um cavalo e tudo mais, trazendo ali toda essa referência vaqueira. No ano de 2007 aconteceu aí uma coisa muito diferente, que foi a participação de Beyoncé na apresentação da banda de country Sugarland lá no AMA, né, que é o American Music Awards. Eles fizeram uma versão ali country de Irreplaceable e Beyoncé apareceu de surpresa no meio da apresentação. E todo mundo foi à loucura e elas cantaram ali uma versão country de Irreplaceable.
Já no ano de 2011, Beyoncé fez um ensaio para a revista Essence, e esse ensaio ele foi todo baseado em suas raízes country, em suas raízes texanas. Beyoncé aparecia ali com lookinhos ali meio boiadeira, né, meio vaqueira, e assim, o ensaio ele é todo com essa referência, e na entrevista ela fala um pouco sobre esse conceito, dizendo assim: o conceito de rodeio me levou de volta aos meus dias de infância em Houston, Texas. Eu tinha um par de botas de cowboy rosa que você pensava que elas estavam coladas nos meus pés. Minha mãe me implorava para tirá-las. Memórias como essas eu guardarei para sempre. Foi como o maior piquenique em família. Havia risos, música por toda parte e todos nós estávamos vestidos com suas melhores roupas do Texas. Aí no ano seguinte ao lançamento da revista, Beyoncé juntou suas garotas e fez uma road trip, né? Ela fez uma viagem ali de estrada com Solange e suas primas e etc, suas amigas, e elas fizeram uma viagem ali pelo Texas, e Beyoncé estava toda com o seu lookinho garota do Texas, e ela postou várias fotos no Tumblr, ainda era do tempo do Tumblr, e eu amo essas imagens assim, bem country girl, bem roots. Lá no ano de 2014, nós tivemos a On The Run Tour, né, que foi a turnê em conjunto de Beyoncé e Jay-Z, né, foi a primeira, eles fizeram duas, e nós podemos ver que, por exemplo, ali nas interludes da turnê, tinha toda essa referência meio country e também um pouco de velho oeste, né, uma coisa bem nesse sentido. Em alguns momentos ali, Beyoncé aparecia com o seu lookinho Texas Girl, né, com a sua bota de cowboy, com o seu chapéu, era todo esse contraste, né, o conceito dessas interludes da turnê era esse contraste da garota de Houston, a garota country, a garota do interior, e Jay-Z, o gangster do Brooklyn, né, o menino da cidade, o menino do hip hop e tudo mais, e esses mundos se encontrando. Então também teve essa referência lá em 2014. Já no ano de 2016, eu acho que eu não preciso nem falar pra vocês o que foi que aconteceu, né? Beyoncé lançou o seu inário Lemonade, e lá tinha uma música completamente country, que foi Daddy Lessons. Eu acho que Daddy Lessons finalmente foi vingada agora nessa era, porque assim, quem não gostava agora está sendo obrigado a gostar, porque, gente, simplesmente a maior música de country de todos os tempos. A música Daddy Lessons, que era ali 100% country, né? Nesse álbum nós tivemos a icônica apresentação dela com as Dixie Chicks lá no CMA Awards, que é uma premiação de música country que foi assim super polêmica. Beyoncé teve uma experiência super negativa nessa premiação, mas já tem um vídeo aqui no canal onde eu comento tudo sobre essa apresentação, então você pode clicar aqui para você assistir. E após a apresentação lá do CMA Awards, elas inclusive lançaram um remix de Daddy Lessons, né, que é com a participação das Dixie Chicks, grandes ícones da música country. Enfim, essa era Daddy Lessons, assim, ela foi completamente maravilhosa para nós da Beehive, que também gostamos do gênero. Já no ano de 2021, nós tivemos a icônica coleção da Ivy Park, toda inspirada ali nos rodeios de Houston, inspirada aí no country, essa coisa mais boiadeira, mais vaqueiro e tudo mais. E Beyoncé, ela fez um ensaio para Harper's Bazaar, e ela deu uma entrevista falando um pouco sobre o lançamento dessa coleção, e ela trouxe de volta novamente aquela fala dela sobre os rodeios de Houston, que ela amava participar. E aqui ela falou assim: essa coleção é uma mistura da minha infância no Texas e um pouco da história americana. Eu cresci indo ao rodeio de Houston todos os anos. Era uma experiência incrível, diversa e multicultural, onde havia algo para cada membro da família. Uma das minhas inspirações veio da história esquecida do cowboy negro americano. Muitos deles eram originalmente chamados de vaqueiros, que sofriam grande discriminação e muitas vezes eram forçados a trabalhar com os piores e mais temperamentais cavalos. Ao longo do tempo, esses rodeios negros apresentaram artistas incríveis e ajudaram-nos a recuperar o nosso lugar na história e cultura ocidentais. Fomos inspirados pela cultura e estilo do rodeio de Houston. E aí, durante todo o processo de divulgação da Ivy Park Rodeio, né, essa coleção da Ivy Park, foi colocado um monumento ali nas ruas, e esse monumento ele se chamava Invisible Cowgirl, né, a vaqueira invisível, vamos traduzir assim, e era um monumento que ele buscava prestar homenagens aos vaqueiros e vaqueiras negros dos Estados Unidos, que tiveram uma grande importância na cultura western, né, e que eles não tinham o devido reconhecimento. E até hoje muita gente da Beehive tem a teoria de que nesse álbum country nós vamos ter uma música chamada Invisible Cowgirl, e que essa era uma dica, mas a gente só vai saber dia 29 de março, quando o álbum for lançado. A gente teve ali em 2022 ela já adentrando na era country, né, quando ela foi lá para
numa loja de vinil, assinar um vinil que seria sorteado pela loja, e ela tava ali tanto com a blusa dos Rolling Stones, como com uma bota ali country, né, trazendo aí a referência do rock, do country, já trazendo grandes teorias para a Beehive. E não só isso, né, também na própria Renaissance Tour, Beyoncé, ela usou ali lookinhos inspirados em cowboys e tudo mais. E a própria designer, né, do palco da Renaissance Tour, ela deu uma entrevista e ela falou um pouco sobre a inspiração de Beyoncé em alguns elementos ali do palco, e ela trouxe novamente à tona essa história dos cowboys negros e da sua história esquecida. Ela falou assim: Beyoncé estava interessada no country. Acho que ela teve uma experiência muito ruim em uma premiação de música country, que no caso aqui é o CMA Awards. Você tem que ver esse vídeo para saber que experiência é essa. Mas aí ela continuou. Ela queria pesquisar sobre suas raízes afro-americanas. Ela descobriu que 50% dos cowboys eram negros no século XIX e no início do século XX. E a música country, é claro, foi amplamente apropriada. Ela queria reapropriar a música americana e country numa perspectiva negra. Ou seja, né, aqui ela entregou que Beyoncé estava chegando no country e que a gente podia se preparar porque vinha uma grande bomba por aí. Então ela já mostra aqui mais uma vez sobre esse interesse de Beyoncé em trazer visibilidade a essa história esquecida, tanto dos cowboys negros como dos criadores negros do country, que foi esquecida durante os anos. E vocês sabem que a mãe de Beyoncé é uma grande loba que está sempre disponível para defender suas filhas. E agora, né, com toda essa polêmica do country, das pessoas dizendo que ela não pertence ao country e tudo mais, a mãe dela falou um pouco sobre isso no Instagram. Ela disse assim: sempre celebramos a cultura cowboy crescendo no Texas. Nós também sempre entendemos que não se tratava apenas de pertencer à cultura branca. No Texas, há uma enorme cultura de cowboys negros. Por que você acha que minhas filhas integraram isso em sua moda e arte desde o começo? Quando as pessoas perguntam por que Beyoncé está usando chapéus de cowboy, é muito engraçado, eu até rio, porque desde criança era assim. A gente ia a rodeios todos os anos e toda a minha família se vestia da moda western. Solange fez um álbum e um projeto brilhante baseado na cultura do cowboy negro. Definitivamente faz parte da nossa cultura. A mamãe hablou, viu a vovó Tina, e esse álbum que ela tá falando aí que Solange fez é o álbum When I Get Home, que tem toda ali uma estética do cowboy no ensaio fotográfico. E no ano de 2022, a própria Solange, ela fez um ensaio para Calvin Klein, que também ela mesma falou que teve inspirações ali nos cowboys negros e tudo mais. Então já elas sempre estavam ali imersas nessa história e nessas referências. E não só a mãe de Beyoncé veio falar sobre isso, como também o pai dela recentemente falou um pouco sobre a relação de Beyoncé com o country, e ele disse assim: quando Beyoncé era uma bebezinha, eu estou falando de 2 ou 3 anos de idade, ela passou o verão com os meus pais e ela amava a música country. Meu pai costumava cantar pra ela. Desde muito cedo, ela ouvia esse tipo de música. Então a gente pode ver que Beyoncé, ela sempre teve esse pezinho no country, esse pezinho na moda western, né? Ela é uma garota do Texas, do Sul, ela é uma garota country, ela nunca negou as suas raízes e agora ela só está tentando resgatar esse protagonismo negro que foi, durante os anos, esquecido por muitas pessoas. Eu particularmente estou super ansiosa para escutar esse novo álbum e ver todas as referências e tudo que ela vai trazer a mais ainda, para a gente poder entender um pouco mais dessa história e aprender também com isso. Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, dê um like no vídeo, não esqueça de se inscrever e muito obrigada por ter assistido ele até aqui. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!